E no Muda Mundo estamos juntos de hoje e eu tenho o prazer de receber 4 professoras de Santa Maria, aqui do Rio Grande do Sul, que desenvolveram um trabalho muito bacana durante a pandemia e que estão animadas, né, apesar de todos os desafios que nós ainda vamos enfrentar na educação, para seguir, né, para ser exemplo, para manter o vínculo com o aluno, para motivar o aluno nesse momento tão desafiador. Então, aqui comigo, a Tatiele, eu vou fazer uma colinha aqui, né? A Tatiele, que é supervisora da escola, da MF Tenente João Pedro Mena Barreto, em Santa Maria, e ela está acompanhada das professoras da Glória Madalena Pereira dos Santos, que é professora do 3º ano, da Lorinese Hidalgo Balcone, que também é do 3º ano, e da professora Gabriela Cedélia Cardoso, que é professora do 1º ano. Gurias, prazer receber vocês aqui no Muda Mundo Tamo Junto, né? E para a gente compartilhar com outros professores de vários lugares do Brasil, experiências exitosas que eu já ouvi falar do trabalho de vocês, que foi muito legal. Eu não sei se a Tatiele quer começar contando como é que surgiu. Posso começar. Vamos lá, então. Então, boa tarde, Cris. Prazer é nosso estar aqui. Estamos, assim, muito felizes em ter sido convidadas para falar um pouquinho da nossa trajetória neste ano que foi tão atípico e tão desafiante, né? Que nos colocou à prova tantas coisas e que a nossa escola deu show, né? As professoras, elas conseguiram passar e se reinventar ao longo deste ano. Ouvir tu falar um pouquinho sobre o projeto fez com que as memórias deste ano aflorassem ainda mais, porque a nossa escola, ela é uma escola de periferia, né? A nossa realidade é com alunos que têm questões sociais bem relevantes, e o ensino remoto nos trouxe isso à tona, porque a gente teve que se fazer presente dentro das casas, cada vez mais, né? O acesso à internet muito pouco, crianças com acesso, mas um acesso de péssima qualidade. Então, o trabalho mesmo das meninas foi ir atrás destes alunos, resgatá-los, né? Ao longo de todo o ano, a gente buscou, através da afetividade, através de metodologias diferenciadas, ir atrás destes alunos e para que eles saibam que a escola é muito mais do que livros. A escola é, de fato, uma segunda casa, né? Lá que eles vão buscar o auxílio, as dificuldades, né? Auxílio a superar essas dificuldades, e a gente conseguiu isso com bastante sucesso. Foi uma caminhada longa, né, meninas? Foi um ano, assim, que apresentou muitos desafios, mas nós estávamos lá. Eu sempre digo para as meninas que a gente tem que olhar sempre o lado cheio do copo, né? Sempre tem um lado cheio do copo, e é esse lado que a gente tem que olhar, né? Frente às dificuldades, a gente tem que estar ali, lutando e buscando novas alternativas. E as meninas desenvolveram um trabalho de resgate, de acolhida a esses alunos, já no início do ano, com um presencial, que nós tivemos 15 dias ali, em média, de aula presencial mesmo. Então, nesses 15 dias, elas puderam conhecer um pouquinho os alunos, as suas realidades, principalmente a Gabriela, porque a Gabriela pegou os alunos do 1º ano, né? A primeira experiência deles numa escola grande, como a gente diz. Então, a Gabi pôde fazer esse acolhimento inicial, conhecer um pouquinho deles, e logo após já veio a pandemia, que nos fez ficar em casa e redescobrir a escola, né? O fazer escola. E cada uma delas teve a sua caminhada ao longo deste ano. A nossa escola tem um perfil de trabalhar muito junto. Então, a gente diz a prof do 1º ano, a prof do 3º ano, mas, na verdade, todos nós somos profs, porque os alunos não são daquela professora, os alunos são da escola, né? Então, a gente sempre buscou juntas alternativas para auxiliá-los. E o resultado foi este, ao final do ano. Não vou contar, vou deixar as profs contarem as maravilhas que elas fizeram. Nossas outras profs, os nossos outros professores da escola também realizaram, assim, práticas lindíssimas. Quem dera a gente poder apresentar todas as práticas lindas que foram realizadas. Acho que tu vai ter que gravar várias entrevistas com a gente para mostrar, porque, de fato, a nossa escola realizou práticas muito lindas ao longo de 2020, porque foi um ano que nos pegou de surpresa, nos pegou de calça curta, né, como a gente diz,
E no meio de turbilhões ali de emoção, de preocupação também, porque os professores são seres humanos, eles também têm as suas famílias, têm as suas demandas particulares, veio a escola tendo que se reinventar. Então, isso foi feito com grande sucesso. E eu, como supervisora e a direção, a gente sente muito orgulho das nossas professoras, da nossa equipe como um todo, por ter sido feito um diferencial na vida dos alunos e das famílias. E, além disso, né, vale destacar aqui que a nossa escola, ela fez toda uma parte social também, junto à secretaria. A gente usava a verba que vinha, a secretaria usava a verba da merenda para fazer os kits de alimentos para as famílias, né? Então, esses kits, eles eram distribuídos regularmente às famílias que mais necessitavam. E a nossa escola também, os professores, eles se aliaram e fizeram kits a mais para serem distribuídos a essas famílias. Porque a gente sabe que muito mais do que ensinar o beabá, muitas vezes a gente precisa ensinar muito mais, né? É o afeto, é o amor, é o dizer, estamos juntos nessa. Esse foi um dos nossos principais lemas, né, durante o ano, mostrar para as famílias que a gente está junto, que a gente vai passar por isso junto, independente do que acontecer, nós estamos ali, a escola está ali, aberta a eles para o que eles precisarem. Então, foi um ano muito desafiante, mas ao final do ano a gente saiu muito feliz com os resultados, né, meninas? Saímos muito orgulhosas da nossa escola e da nossa equipe. Várias questões e muitos valores, né? Assim, como o trabalho em equipe é importante, a solidariedade, o afeto, a acolhida, né? Eu queria começar ouvindo um pouquinho a Gabriela, que pegou os pequenininhos, que quando a Tatiana estava falando, eu estava imaginando, imagina, 6 aninhos, 5 aninhos, né? Chegando na escola, 2, 3 semanas de aula e veio a pandemia. Como é que foi isso, Gabriela? Então, o início, esses primeiros dias, né, foi... quando eles entraram na escola, foi um momento difícil, né? Porque é o momento de transição. Já é, assim, normalmente já é um período difícil para eles, porque eles estão saindo de uma educação infantil, eles têm que se adaptar com uma nova rotina, né? Com uma nova escola, com novos colegas, que é tudo diferente e tudo novo para eles. Esses 15 dias, 20 dias, um pouco mais ali, foi para isso, né? Foi para habituar eles a esse novo cenário, dar essa acolhida a eles. Quando entrou a pandemia, foi um pouco assustador, né? Pensando no contexto da alfabetização, pensando nesse período de transição, pensando neles, que eles são muito pequenininhos. Então, foi necessário repensar várias alternativas que um pouco diferentes, que poderia não ser a mesma que a Prof. Glória e que a Prof. Lori pensaram, mas eu teria que pensar em novas alternativas, pensando na minha turma, na minha realidade do primeiro ano, né? Que poderia ser uma alternativa que não vai ser usada no quinto, no quarto, mas é pensar na individualidade, né? Naquele momento. Então, para isso, eu tinha os encontros semanais com a turma, online, porém, aquilo não era suficiente para criar um vínculo, né? Eu estava pensando, eu não conseguia atender a todos e olhar a todos na sua individualidade. Foi aí que surgiu a ideia de realizar os encontros individuais, né? Para atender essas crianças individualmente, que foi, então, o que eu consegui trazer eles mais para próximo de mim e também trazer eles mais para próximo da escola, criar esse vínculo, criar essa rede, né, que infelizmente no presencial a gente não teve tempo suficiente para isso. Ainda nos encontros online, em grupo, eles ainda eram meio tímidos, porque eles não conheciam todos os seus colegas. Eles não lembravam o nome do colega, às vezes eles choravam por ser muito novo para eles. Então, esse trabalho foi bem complexo no início,
mas deu um bom resultado depois, né? Com o decorrer do tempo, tendo esses encontros individuais, conversando muito com eles, né? Trazendo eles mais para próximo, criando esse vínculo, esse afeto com eles, teve bons resultados, né? Que Quantos alunos são na tua turma? Começou com 26, terminou com 24, né? Alguns E foram aí tu fazias transferidos. Aham. Oi? Enquanto com 24 individualmente. Sim. Teve alguns, eles não tinham acesso à internet, né? Que eles pegavam impresso na escola, então, mas foram poucos, que daí eu não consegui realizar, né, individual, mas com a maioria, sim. Qual foi o trabalho desenvolvido? Só deixa eu fazer um adendo, Cris. Esses alunos que pegavam impressos na escola, né? A gente tinha um grupo que não tinha o acesso. As meninas, elas faziam ligações para os alunos para saber como é que eles estavam, se estavam com alguma dúvida, né? Até para manter o vínculo. Então, a Gabi teve 3, né, Gabi, somente impressos. Então, ela fazia essas ligações. Foram 2 apenas, né? Para manter o vínculo, né? Mas é claro que muitas por ligação horas. É claro que por ligação não vai ser a mesma coisa que fazer uma chamada de vídeo, né? A gente não conseguia entrar em contato com a criança e conversar mesmo com ela, né? Mas foi uma tentativa para criar esse vínculo, para manter o vínculo. E qual é o resultado desse teu esforço? Assim, o que tu conseguiste? O que tu pode dizer que ao final do ano, com uma turma que, né, teoricamente começa o processo de alfabetização, porque a gente sabe que as crianças aprendem de forma diferente, têm ritmos diferentes, e é legal a gente, né, não botar essa pressão assim, mas é uma expectativa das famílias e às vezes das próprias crianças, né, que vão aprender a escrever, que vão começar a aprender a escrever. Como é que foi esse processo? Primeiro, né, buscando esse vínculo, trazendo as crianças. Chegou ao final do ano, a professora Gabriela chega satisfeita, apesar das dificuldades? Satisfeita. Eu cheguei ao final do ano muito satisfeita com os resultados que foram alcançados. Claro, no início, a ansiedade dos pais, também a minha, era pensando na alfabetização, né? Esse era o nosso maior problema, digamos assim, que a gente estaria enfrentando, era pensando na alfabetização dessas crianças. Que chegamos no final do ano muito satisfeito, porque deu um resultado maior do que a gente esperava, né? Os encontros individuais, sim, ajudou muito nesse sentido. Também, após os encontros individuais, eu percebi que o encontro em grupo melhorou muito. Né? No encontro em grupo online, eles se ajudavam, eles conversavam entre si, eles começaram a cooperar entre si e se ajudar, né? Porque eles faziam tentativas de leitura, um não conseguia, o outro completava, o outro ajudava. Então, nesse sentido, eu acho que avançou muito, né? E foi num desses encontros online, pensando em aproximar mais eles esse universo da leitura e da escrita, eu pensei numa proposta de produção textual com eles. Claro que a produção textual, eles não eram leitores, né? Mas era a proposta deles criarem uma história coletiva da turma, que o objetivo da história coletiva é justamente eles trabalharem essa cooperação no grupo, né? Deles se ajudarem e deles se unirem em prol do mesmo objetivo e para resolver um problema que nós tínhamos ali e tentar achar uma solução, que era criar essa história. Isso foi feito durante um encontro online. Cada um, eu pedi para que cada um levasse um objeto aleatório, e eles levaram. E na aula teve um momento que eles apresentaram o objeto deles, falaram tal, e eles criaram essa história. Meio maluca, né? Porque tiveram que juntar todos os objetos, e na imaginação de uma criança de 6 anos, né?
Só que essa história, para eles foi tão significativo, para eles foi tão grande esse momento, que eles estavam toda hora falando, ai, prof, eu quero aprender a ler para ler a nossa história que a gente criou. Então, foi com isso que surgiu a ideia de nós fazer um livro com essa história. Né? Criar o livro da turma com a história que eles criaram, que eles pensaram. Também para um incentivo a mais para essa leitura, né? Porque eles tendo um livro, eles iam ter um incentivo maior para aprender a ler e escrever, que era o que faltava, né? E que para eles foi um momento muito significativo quando eles puderam pegar esse livro no final e ler, né? Então, tá aqui o livrinho que foi criado, né, com a historinha deles. A ilustração do livro foi todos os desenhos do livro foi toda feita por uma aluna. Ela que fez todos os desenhos, né? Então, foi tudo feito por eles, né? A história foi feita por eles, eu apenas escrevi, porque eles não saberiam escrever, montei o livro, mas com todo o desenho deles, né, que seria de autoria deles realmente. Então, foi um momento muito significativo para nós, para as famílias, principalmente, né, que estavam ansiosas por semanas, os pais vinham me perguntar, prof, quando que o livro vai estar pronto? Quando que a gente vai poder ver o livro? Quando que a gente vai poder ler para eles, né? Então, foi um resultado muito aguardado, muito, muito esperado e, finalmente, está nas mãos deles. E foi um resultado muito positivo. Sim, eles com certeza estão loucos para voltar para a escola, né? Porque a escola é muito bacana. Com e certeza. É um resultado também, no meio dessa loucura toda que a gente vive, a gente manter uma criança, né, vinculada e animada para voltar para a escola é muito legal. Sim, eu também disse para eles, eu disse para eles que agora no segundo ano o desafio é continuar o livro, né? Então eles têm esse desafio agora no segundo ano para que eles possam dar um passo a mais agora com o livro, né? Então eu acredito que a expectativa deles com o segundo ano já está a 1000. Com certeza. Também é aquela coisa assim que eles estavam se sentindo muito importantes, né? Porque quem diria que uma turma de 6 anos vai criar um livro? Então, eles estavam se sentindo, assim, maravilhosos com aquilo. Foi um momento muito mágico para eles, né? Que o nome do livro é justamente esse, O Mundo Mágico da Leitura. E foi eles que criaram esse livro, né? Também, falando sobre valores, esse livro traz muito isso. Né? Se parar para ler a história que eles criaram. É uma história maluca, mas no fundo, ela trata de valores, ela traz uma lição muito grande para a gente. Nós, como adultos, né? Pensando como que uma criança de 6 anos vai pensar isso e vai ter isso em mente, mas foi muito interessante, porque no final, tiveram a ideia de juntar todos os personagens do livro, que eles todos se uniram para resolver o problema, né? Que nós tínhamos um problema na história e eles resolveram juntar todos os personagens para juntos criar a solução para resolver o tal do problema do roubo dos livros, né? Mas trabalhou a união, né? Trabalhou a união, justamente isso. Essa união que eu tentei resgatar com eles no encontro individual, no encontro coletivo, eles trouxeram isso para a história. Então, agora eu que estou louca para ler esse livro. Cris, a gente fez o lançamento do livro, né? A gente fez um lançamento online, que a gente chamou o prefeito e a secretária de Educação para participar desse lançamento, toda a equipe diretiva da escola, os demais professores, então, para incentivar ainda mais os alunos, né, se sentirem importantes daquele livro que eles lançaram, e foi muito bonito, assim, ver as famílias também, né,
Porque o primeiro ano é aquele ano que as famílias estão muito ansiosas em que as crianças aprendam a ler e escrever, que as crianças vão para a escola, enfim. E a Gabi fez esse trabalho com as famílias também, de acalmar, primeiramente acalmar a ansiedade dela, e depois acalmar a ansiedade das famílias também, né? Para que elas construíssem juntos esse caminho. E a Gabi teve as famílias muito parceiras, assim, ao lado dela durante este ano. Que isso foi muito importante também nessa etapa e nas demais também, né? Mas no primeiro ano, principalmente. Eu queria conversar com a Lorinês e com a Glória. Não sei se vocês fizeram um trabalho com a mesma turma ou cada uma tem um terceiro ano. Como é que vocês também finalizaram o ano satisfeitas? Sim. Concluímos o nosso 2020, né? Um ano tão incerto, tão cheio de reviravoltas, né? Mas foi um ano de coração cheio de amor, de gratidão por tudo que a gente conseguiu realizar nesse ano. Foi um ano maravilhoso. Nós não trabalhamos com a mesma turma, nós temos o terceiro ano amarelo, a minha turma é o terceiro ano amarelo, da Glória é o terceiro ano azul, mas a gente trabalha junto sempre, né? Desde o início, já na primeira apresentação com as famílias, a gente já falou isso na reunião, que o nosso trabalho seria junto, né? Eu e a Prof. Glória, a gente tem uma sintonia muito bacana no nosso trabalho e isso favorece bastante, né, o avanço aí e as interações também entre as turmas, né? Porque a gente precisa fazer com que não tenha aquela história, tu é do terceiro ano azul, tu é do terceiro ano amarelo. Não. Nós somos profs do terceiro ano e amarelo e azul é apenas uma identificação, né? Porque eu sou prof dos alunos dela, ela é prof dos meus, assim como a Gabriela também, né? A gente já tem isso na escola, mas em especial, assim, no terceiro ano, é uma coisa que a gente preza muito, né? De fazer com que eles entendam que eles são alunos da Prof. Lori e da Prof. Glória. Né? Porque muitas vezes eles já podem criar alguns atritos, porque não é da minha turma, porque não, a gente não alimenta isso, é azul e amarelo apenas pelo fato da identificação mesmo. A Glória também terminou o ano pelo sorriso, eu tô vendo, Lani. Pode continuar, Lorinesa. Tá bem. Eu vou falar um pouquinho, então, né, de como foi o nosso ano. A Glória fala. Tá certo. Foi um ano, assim, de muita reviravolta, né? A gente teve várias reviravoltas ali. Mas iniciamos tranquilamente, né, com o ensino presencial. Definimos um nome para a nossa turma, tanto que nós temos o terceiro ano azul e o amarelo, mas a nossa turma chama Turma da Alegria, então é o terceiro ano da alegria. Né? Escolhemos isso em razão da nossa maneira de trabalho também, né? E, de certa forma, para incentivar as crianças, né? Que a gente precisa estar bem, que a gente precisa estar de bem, né? Para que as coisas aconteçam e que a gente consiga evoluir, né? Então, escolhemos dessa forma a Turma da Alegria. E no nosso primeiro dia recebemos os nossos alunos lindas, maravilhosas, vestidas de palhaça, né? Fizemos aquela festa, visitamos as outras turmas, interagimos, né, com os alunos do primeiro ao quinto ano também. Fizemos vários registros e acolhemos as crianças sempre com muita alegria, né? Tivemos aí um início para que pudéssemos criar alguns laços, né, conhecer os nossos alunos. Tanto eu quanto a Prof. Glória somos novas na rede, né? Somos professoras recentes, então a gente ainda tem bastante coisa, né? Que a gente tem que evoluir, tem que aprender, assim como todos os professores, mas a gente estava assim buscando, né? Interagir de uma forma que a gente também pudesse se sentir à vontade, né? Com as crianças. Então escolhemos esse caminho, o caminho da alegria. Logo iniciou o nosso ensino remoto, foi aquele momento de reviravolta, né? Porque foi reviravolta no trabalho, foi reviravolta nas relações, foram reviravoltas nas tecnologias, porque nós não sabíamos o que viria, né? Como faríamos. Iniciamos aquelas formações intensas, né? Que a rede nos ofereceu.
e procuramos manter o vínculo com as crianças através do Facebook, né? Porque era, no momento, uma ferramenta que nos possibilitava, né, a aproximação com as crianças e com as famílias. Iniciamos os encontros através de um grupo do Facebook, onde fazíamos os nossos encontros virtuais, né? Então, fazíamos o convite, vamos lá, chamava, porque era tudo muito novo, as crianças ainda estavam bastante inseguras com essa nova modalidade, né? Então, a gente sempre fazia um convitezinho, vamos lá, estamos esperando, né? Estamos com saudade, sempre procurando incentivar com que as crianças participassem, né, dos nossos encontros. Claro que sabíamos que eles têm muitas dificuldades de horário, né? Porque os pais saem para trabalhar, às vezes é um telefone, tem duas, três crianças na mesma escola, e isso já dificultava um pouco, né, a participação deles nos encontros. Por esse motivo, muitas vezes recebíamos mensagens, né, em alguns horários diferentes, né, do nosso horário de aula, mas a gente sempre buscou compreender e auxiliar as famílias, porque conhecemos, né, a realidade. Como a Prof. Tati disse, a nossa escola é uma escola de periferia e nós encontramos muitos problemas sociais. Então, a gente também precisa fazer a nossa parte, né? A gente precisa ter esse olhar, né? Porque o importante é que a criança está participando, né? Se ela está participando de manhã ou de tarde, o que podemos fazer, né? A gente precisa acolher e a gente precisa incentivar com que eles participem. Então, iniciamos dessa forma, toda semana, né, um encontro, fazendo aqueles atendimentos também, de certa forma, individualizados, né, porque em determinadas situações, algumas mães mandavam mensagem, olha, fulano não está querendo escrever, ou está com preguiça, ou não sei o que, então vamos combinar uma chamadinha lá, um tal horário, que horas tu está em casa, mãe? Eu chego às 18. Então tá, 18h30, eu vou fazer uma chamada, vou conversar com ele, vamos ver o que está acontecendo, né? Qual é o motivo dessa falta de motivação e vamos tentar ajudar. Isso não foi uma, não foi duas, foram várias vezes, tanto no meu terceiro ano quanto no da Prof. Glória, né? Porque a gente sempre acabava comungando, né, as ideias, então a gente sempre estava ciente do que acontecia entre uma turma e a outra. Bom, no retorno, né, do nosso recesso, em julho, a gente começou a sentir uma grande dificuldade de organizar as crianças novamente, né? Porque quando iniciamos o ensino remoto, nós precisamos criar com cada família uma organização, né? Um cronograma, uma maneira, auxiliar eles como eles deviam fazer para baixar o PDF, né? Para ver os vídeos. Então, nós fizemos alguns vídeos, né, explicativos de como baixar o PDF, de como realizar a atividade. Durante a semana, fazíamos também algumas chamadinhas, né, para que as crianças se motivassem a participar. Mas quando voltamos do recesso, a gente precisou encontrar, né, uma nova alternativa, né, porque mudar a nossa estratégia, de certa forma, se tornou imprescindível. A gente precisava encontrar um outro caminho, né, além das videoaulas, além das chamadas individuais, além dos recadinhos, dos vídeos, de toda aquela chamada, a gente precisava de mais. Então, foi durante uma reunião que nós tivemos com a nossa coordenadora e com a direção, né, com a Tatiele, com a nossa diretora, que a gente encontrou uma possibilidade, né, traçamos uma nova estratégia, que seria fazer uma busca ativa presencial na casa de cada um dos nossos alunos. Aí a gente foi lá, né, pegou o endereço de cada um e demos início à nossa busca, né? Foi mais de uma semana ali, durante 2 semanas, todas as tardes saíamos, né? Chegávamos lá nas casas. Muitas vezes não encontramos, né, alguns alunos em casa, mas a maioria deles nós conseguimos encontrar, levamos um mimo, levamos um livro, né? Falamos para a família sobre a importância de participar do ensino remoto, né?
a importância de valorizar, né, o trabalho que a criança vinha fazendo, de incentivar eles, né, a não desistir, e que isso era muito importante, não só para nós, mas também para a família, né, participar, se fazer presente na escola. E graças a Deus, a partir daí, as nossas devolutivas foram diferentes, né, a gente sempre buscou enviar propostas que envolvessem a família, né? Nós temos várias propostas de que as crianças precisavam desenvolver aquela ação, aquela atividade junto com a família. Temos entrevistas que eles deveriam fazer com os familiares, com seus avós, com os seus vizinhos, né? Temos também a parte de culinária que nós trabalhamos, né? Pedindo que cada um fizesse o seu prato favorito, que postasse o vídeo, que mandasse a receita, né? Isso tudo, claro, buscando sempre juntar, vir de encontro ao nosso currículo emergencial, né? Que nós recebemos. Então, tudo muito com muito cuidado, mas sempre com um olhar atento ao nosso currículo, né? Temos, então, as atividades de brincadeira, de resgate, de brincadeira das infâncias, onde nós temos vídeos, fotos incríveis das famílias participando. Fizemos um desafio que foi um desafio assim maravilhoso, a participação foi maravilhosa. Foi o desafio do Trava-Línguas, onde nós fizemos as crianças desafiando uns aos outros, né? Onde desafiamos a diretora, onde desafiamos a nossa supervisora, onde desafiamos os pais, e para nossa surpresa, assim, ó, e para nossa alegria também, né, foi uma participação maravilhosa das famílias no nosso desafio. Então, foi assim, ó, uma mudança, mas foi uma mudança uma grande mudança, porque conseguimos atingir as famílias, conseguimos fazer com que as famílias estivessem ali gravando vídeos, retornando as nossas propostas, e isso nos deixou assim, ó, imensamente felizes e agradecidas. Fizemos depois, né, de todo esse contato inicial, fizemos também algumas visitas em algumas casas que as mães solicitaram, porque estavam tendo problemas de relações, né, com os filhos, alguns conflitos, e a gente sempre se colocou à disposição das famílias, então isso dava liberdade para que eles nos procurassem, né? Claro que sempre com muita discrição, com muita cautela, né? Fazíamos as nossas visitas, claro, com um objetivo, né? Mas sempre assim, ó, sem agredir, sem atingir, né, a criança ou fazer alguma cobrança em relação àquele comportamento. Nós íamos para fazer uma visita, para bater um papo, para saber como é que estava acontecendo, como é que estava difícil de fazer. E aí a gente sempre chegava em algum assunto que nos permitisse a levar alguma mensagem, né, de harmonia, de união, de valorização da família, né? Tivemos a oportunidade de fazer uma visita assim muito especial, né, de uma mãe que nos pediu assim encarecidamente, mandou uma mensagem fora do horário, tarde da noite, pedindo essa ajuda da minha turma, a Prof. Glória, muito parceira, muito solícita, muito amiga, né? A nossa supervisora também. Então a gente conseguiu, né? E aí depois, quando ela mandou, ai, prof, muito obrigada, meu filho está muito bem. Isso assim, ó, gratifica, sabe? Nos faz sentir gigantes, né? Nos faz sentir exercendo realmente o nosso papel de educadores, né? Então, foi difícil, foi. Mas encerramos o ano, Prof. Glória. Um ano lindo, um ano mágico, assim, foi mágico. E eu só vou falar mais um pouquinho em relação ao nosso trabalho de finalização, e aí vou encaminhar a Prof. Glória. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar assim como uma mensagem, né, para todos os colegas que estão aí enfrentando essas dificuldades, que em momento algum a gente focou no problema, a gente sempre focou na solução, a gente sempre buscou ver o lado cheio, como a gente sempre foi orientado a fazer. E aí lá no final do ano, quando a gente conseguiu colocar todos aqueles trabalhos em
diário de registros, um diário visual de registros, a gente entendeu que tudo aquilo que a gente passou, que todas as angústias, todas as inquietações valeram a pena. E que sempre vale, porque tudo que a gente faz com o coração, tudo que a gente coloca o coração, sempre dá certo. E é isso, e é dessa forma que a gente sempre procura trabalhar. A gente faz o que o coração da gente está pedindo. E esse ano foi um exercício, né? Um exercício assim de usar muito isso, porque a gente precisou várias vezes parar, respirar e pensar: bom, eu tenho que fazer isso. Não, eu tenho que ficar em casa, mas o meu coração está dizendo que eu tenho que ir lá visitar aquele aluno e que eu preciso saber como ele está e por que isso está acontecendo na vida dele. Então, temos problemas, temos, mas a gente precisa focar na solução. E na maneira como nós apresentamos o nosso diário, que você, Cris, vai ter a oportunidade de manusear o nosso diário, de ver que ele está lindo, e é um motivo de muito orgulho para todas nós, na nossa escola, com certeza é só motivo de orgulho para as famílias e para as crianças. A maneira como nós apresentamos o nosso diário foi uma maneira que vinha lá buscando a ideia lá do início, a turma da alegria. Então, aonde a gente vê alegria, aonde a gente vê várias pessoas, né, comungando de alegria, várias pessoas unidas, né, em razão de algum objetivo, né? Então, nós casamos o nosso trabalho com uma linda apresentação de circo. E foi aí que nós apresentamos o espetáculo do terceiro ano, Azul e Amarelo, né? E que está aqui, onde diz que nas entrelinhas, porque nem tudo está escrito. E realmente nem tudo está escrito, porque nós temos muitas coisas guardadas no nosso coração, nós temos muitas coisas guardadas nas nossas memórias, nas memórias das nossas crianças, das nossas famílias, porque nós temos depoimentos maravilhosos das famílias, né? Agradecendo, reconhecendo, se empenhando, né? Buscando melhorar também enquanto pais, enquanto mães, enquanto pessoas responsáveis pela educação de seus filhos. Então, nós temos aqui muita coisa, mas nós temos aqui também milhares. E aqui, ó, nós temos assim, ó, algumas, né, ações, tá, que nós temos. Eu só vou demonstrar aqui rapidinho porque não tem como demonstrar todo, mas ele está todo organizado dessa forma. Nós temos espetáculos mensais, e dentro desses espetáculos mensais, nós temos histórias maravilhosas, nós temos relatos, nós temos trabalhos que nos fizeram trabalhar muitos valores, tá? Porque nós temos um projeto de leitura na nossa escola, aonde a gente juntou esse projeto aos nossos planejamentos, fazendo com que a partir daí a gente pudesse trabalhar muitos valores. Só vou citar um especial, assim, que foi uma leitura que me emocionou bastante e que eu já tinha tido contato em outras ocasiões e que emocionou também muito as crianças, e eu acho que é bem importante ressaltar, que foi o livro Somos Todos Extraordinários. E a partir desse livro, nós fizemos vários trabalhos. Nós trabalhamos uma nuvem de qualidades, onde as crianças precisavam fazer uma nuvem e ali elencar todas as qualidades, porque achamos imprescindível trabalhar a autoestima, né? Que eles precisavam disso, eles precisavam se perceber enquanto pessoas especiais, né? Trabalhamos também as diferenças, falamos muito sobre as diferenças, sobre o respeito, né? Sobre compreender como lidar, né, com as pessoas que precisam de um olhar atento. Nós criamos um manual de gentileza, aonde recebemos assim, ó, registros maravilhosos, desde de listinhas, né, de como se portar, até vídeos, né, teatros deles, fazendo teatros, representando como ser gentil. Então, assim, ó, Cris, esse ano foi bem atípico, foi.
mas foi um ano que fez me sentir grande. Fez um ano que eu me senti grande e que, com certeza, a forma como trabalhamos na nossa escola fez com que nossos alunos se sentissem grandes. A gente sabe que tem dificuldade, a gente sabe que é difícil, mas a gente precisa acreditar que vai dar certo. E deu, né? Nós temos aqui, então, o nosso diário. Obrigada. Vocês não são gigantes e todas extraordinárias, né? Muito legal. Glória, eu vi que a Glória se emocionou e eu também. Eu me emociono muito quando, como eu disse para vocês em off, antes da gente começar a gravar, que o Muda Mundo tem um objetivo muito singelo e simples, que é colaborar com o que vocês já fazem todos os dias, né? Que é resgatar valores. Então, quando eu ouço, né, esses valores sendo resgatados e esse empenho todo, eu fico muito emocionada, porque isso com certeza muda o mundo, gurias. Né, Glória? Certeza. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, Cris, que você está oferecendo à nossa escola, porque eu acredito que a educação ela é uma grande vitrine e que nós somos responsáveis por esse processo, por essa construção, né? E quantas escolas, quantos professores estão fazendo trabalhos maravilhosos e que nessa pandemia, de alguma maneira, se revelou muito mais precisão e reverberou. E a gente precisa mais do que nunca compartilhar isso. Eu me emociono todas as vezes que eu escuto falar, ouço um depoimento, sejam das minhas colegas e amigas, né, parceiras, como bem a Prof. Tati falou, nós trabalhamos em conjunto, a nossa escola trabalha em unicidade, e isso eu posso falar com grande orgulho, fazer parte de uma família. O ensino remoto, para nós, professores do terceiro ano, ao mesmo tempo que é desafiador ali para o primeiro ano, que está iniciando o processo de alfabetização, para nós, professores do terceiro ano, reflete como uma responsabilidade ainda maior, porque se no primeiro ano a ansiedade de aprender a ler e escrever, no terceiro ano a pressão da criança já está lendo e escrevendo. E a gente sabe que dentro de uma realidade pública, e principalmente da realidade onde nós estamos inseridas, isso é um grande gargalo ainda. Então, como professoras do terceiro ano, muitas vezes a gente se sentiu, sim, triste, mas como a Prof. Lori disse, a gente nunca desistiu. Sempre estávamos ali, criando novas estratégias, pensando como resgatar essa criança, e, claro, que chegamos a muitos caminhos, né? Alguns com sucesso, outros nem tanto, mas acredito que a grande sacada do nosso trabalho, ela vem de uma proposta que a nossa ilustríssima supervisora, né, já vinha trabalhando conosco desde antes, que, como diz o nosso saudoso Rubem Alves, né, o objetivo da educação é criar a alegria de pensar. Então, a partir disso, como, né, buscar alcançar essas crianças em tempo de pandemia? Primeiro, desconstruir aquela ideia de que nós não tínhamos mais a sala de aula. Foi muito difícil por um tempo ainda encarar câmeras, usar recursos como o Facebook, chamada de vídeo, tudo isso também era novo para a gente, né? Nós somos professores de sala de aula. Em momento algum a gente tinha tido uma formação técnica, né, para que pudéssemos ter acesso a esses outros instrumentos. Mas a gente também sabia que há uma ansiedade por parte da família e até da própria criança, principalmente no terceiro ano, onde ela já tem uma certa consciência disso, onde ela muitas vezes se sente inferiorizada por não saber utilizar essa competência da leitura e da escrita. Então, quais instrumentos, né, nós poderíamos utilizar para que pudéssemos dar esse incentivo a essas crianças? Então, a gente pensou em alcançar as famílias, porque elas são crianças, e como crianças, elas não conseguem ainda se organizar como seria necessário, então, para que naquele momento desenvolvêssemos um trabalho qualificado com elas. Então, o primeiro passo é se aproximar das famílias. Como nós tivemos lá no início do ano um bate-papo com a família, um bate-papo aberto, tranquilo, verdadeiro, porque eu acredito
que o professor, ele não está num pedestal. Ele é um ser humano que está com outro ser humano, pensando em um ser humaninho que precisa desse auxílio, desse amparo. Então, a gente estruturou o apoio com as famílias e já sabendo da nossa realidade, da realidade da nossa comunidade, identificamos como fazer esse trabalho acontecer. E enxergamos, através também do auxílio das formações do nosso currículo emergencial, que um dos caminhos possíveis era a pesquisa. Porque a criatividade é a inteligência se divertindo, já dizia o Albert Einstein. Então, essa criança ela tinha que ter prazer em estar naquele momento atípico conosco. O que poderia ser atrativo num período de pandemia, onde as crianças tinham muitas vezes o celular à sua disposição para acessar jogos, o que elas quisessem. Como atraí-las ao universo da leitura e da escrita, né? Como conectá-las novamente à escola. Então, a gente teve que se reconstruir nesse processo. E o caminho foi colocá-las realmente como protagonistas dentro desse processo. Então, abrimos, muitas vezes, em nossas aulas online, deixamos de lado aquela ansiedade do conteúdo, porque de nada vale o conteúdo se a criança não compreende o que ela está fazendo. Aquilo não tem um sentido social para ela. Então, a gente pesquisava quais eram os centros de interesses delas, muitas vezes conversávamos sem que elas soubessem, com as famílias, para que soubéssemos o que estava chamando a atenção delas em casa, e nisso nós fomos linkando o que era possível. Trabalhar dentro do que tínhamos que desenvolver, sim, porque era um terceiro ano, existia, sim, uma modalidade de ensino, que era um ensino remoto, mesmo à distância, mas é ensino, e nós temos, sim, a corresponsabilidade por essas crianças. Então, a gente investiu nessas pesquisas, onde eles buscavam, onde eles muitas vezes trouxeram que gostariam de pesquisar, onde as famílias também compartilharam momentos que eram, às vezes, fragilizados, mas que, ao mesmo tempo, ia ganhando força, ia ganhando prazer. E a gente foi percebendo que, claro, a gente, naquele primeiro momento ainda, era desafiador atingir um número muito grande, mas que se a gente conseguisse conquistar talvez isso fosse disseminando. E foi o que aconteceu no terceiro ano. A gente teve no início ali uma adesão bem desafiadora, não só pela questão da criança não vir, da família não vir, mas por recursos mesmo. A gente sabia que muitas vezes eles não tinham dinheiro para colocar o crédito para fazer os acessos, né, dos dados. Então, a gente sempre teve esse lado muito humano, e eu acredito que os valores, eles já começaram a se estabelecer aí. A empatia. É claro que eu, a Profilor e todos os nossos professores, sob orientação também da nossa supervisora, buscamos não extrapolar os limites. Isso também foi uma construção. Apresentar para as famílias que tanto nós éramos responsáveis pelo processo de educação da criança, no processo de leitura, escrita e descoberta desse novo universo letrado, mas que também a família ia precisar lidar com isso. Existia uma prioridade. E essa prioridade não deveria anular uma coisa ou outra, mas equilibrar. E acho que esse foi um momento de grande desafio na vida de todos nós, educadores. Mostrar para a família que um novo cenário estava se apresentando e que sozinhos eles não dariam conta, mas que a gente também, nós somos seres humanos, os professores também têm vida, os professores também estavam auxiliando os seus filhos dentro do ensino remoto. Nós também estávamos ali correndo para assistir uma aula, para aprender, né? Então, foi todo um processo. E a grande sacada, quando a gente fala da pesquisa, a gente percebeu que trouxe muitos resultados. Nós tivemos sucesso em muitas crianças que se alfabetizaram a partir disso. Porque quando eles pesquisam, eles querem compreender. E nós sempre pedíamos que eles oralizassem o entendimento dele. Porque quando a gente está alfabetizando à distância, a gente não pode expor essa criança, porque isso trava ela. Então, muitas vezes, a gente não podia ali pedir uma leitura para ela online, porque tinham outros colegas assistindo. Então, aí vem também o desenvolvimento de atendimentos individualizados, que tanto eu quanto a Profilore,
também precisamos fazer ao longo dessa jornada. Mas a pesquisa, assim como a leitura de um livro, de um texto, eles sentem a necessidade de compreender, não só pelo visual, mas de colocar no papel aquilo que ele entendeu, para que se fique como registro. Porque o terceiro ano precisa ter registro, até para que eles consigam enxergar a sua trajetória dentro do seu processo de educação. E isso, desde o primeiro momento, nós nunca nos distanciamos. Então, a partir de todo esse acesso às famílias, dessas buscas ativas, dessas pesquisas que foram, como a Prof. Lori disse, inúmeras, não foi uma nem duas, foram várias pesquisas, nós sempre atrelamos a inserção da criança no universo da leitura. Então, a gente tem um momento muito significativo que foi a cabana da leitura. Nós fizemos com ele as nuvens das qualidades. Perceba que quando a gente trabalha a nuvem das qualidades, além da gente resgatar a autoestima da criança, a gente também trabalha um conteúdo que são adjetivos. Então, acho que a grande sacada aqui é o professor conseguir linkar, realmente não trabalhar o conteúdo de maneira separada, mas aproveitar as oportunidades. Porque muitas vezes a gente se deparou com conteúdos que a gente teve que trazer várias estratégias, vários incentivos de leitura para que a criança compreendesse e linkasse, porque fazia sentido. Talvez dar uma aula ali só falando diretamente de adjetivos não ia fazer sentido, mas falar de mim, me enxergar dentro desse processo é uma maneira muito bacana de trabalhar e visualizar aquilo sempre. Dentro disso, a gente queria trabalhar respeito, né? E quando a gente traz ali os extraordinários, como a Lori mesmo falou, a gente trouxe a história das bonecas Abayomis, né? E aí traz esse contraste do universo negro, do universo branco, de sermos singulares dentro de um mundo plural. E isso vai instigando a criança, vai realmente provocando nela a necessidade de repensar, né? Essa coisa de fazer releituras do mundo, de não achar que tudo é engessado, mas que eu faço parte de um processo e como tal eu sou responsável por isso. Na cabana da leitura, além da criança expor para a gente aquelas qualidades que ela tinha, ela dividia ali o espaço de toda uma construção geoespacial, não é verdade? Como é que eu vou montar essa cabana? Quais são os materiais que nós vamos utilizar para montar essa cabana? Qual é a estratégia? Eu vou começar a montar por onde? O que é que vai ter dentro dela? Será que nesse espaço vai caber tudo que eu preciso? Será que vão caber 2 pessoas ou mais dentro dela? Tudo isso é um processo criativo, é um processo de transformar o pensamento da criança. Então, o grande, né, exemplo que nós tivemos dentro desse momento tão adverso e que no momento nos assustou tanto, no momento inicial, é que o verdadeiro professor, ele é aquele que, primeiro, só deixa um aluno de fora se ele quiser. Cada criança vai ter o seu tempo de aprender. Nós sabemos que nem todos se alfabetizaram, mas nós sabemos que talvez o ler e o escrever não tenha sido tão pontual naquele momento, mas muitos outros saberes, muitas outras aprendizagens essa criança construiu. E, portanto, ela não se sentiu exclusa do grupo. E a outra coisa é que o professor, ele é um eterno estudante. Todas as propostas, seja do nosso terceiro ano, seja do quarto, do quinto, do primeiro, nós participamos juntos. Desde que iniciamos a pandemia, que suspenderam as aulas e que a gente ainda sequer tinha um norte de como seria, todos nós pensamos juntos como nos aproximaríamos dessas crianças. E começamos, então, a lançar desafios no Facebook, mas nós participávamos desses desafios. Se era para fazer uma leitura, estávamos lá fazendo a leitura junto. E eu e a Prof. Lori mantivemos esse ritmo. Todas as propostas que fizemos, nós com certeza estávamos lá, correndo atrás para fazer junto com eles. E isso estabeleceu um laço de parceria, de intimidade, de confiança, que fez com que eles se aproximassem mais da gente. E a escuta sensível, mas não uma escuta sensível de também não dar voz à criança,
porque isso também é muito importante. Em todo o nosso trabalho, a gente procurou escutar o que as famílias e as crianças tinham a dizer. E muitas vezes a gente disse, a gente sabe que é difícil, que às vezes é chato, mas é necessário. Todos nós estamos aprendendo. E essa ligação, eu acho que foi um ano, se a gente procurar enxergar, como a nossa coordenadora, supervisora sempre nos traz, o lado cheio do copo, a gente percebe que, apesar de todo o sofrimento que a gente teve nesse ano que passou e que a gente ainda tem esse ano, mas a gente teve a oportunidade de estarmos mais próximos uns dos outros, as famílias de enxergarem não só o papel do professor, mas principalmente o papel deles dentro do universo de seus filhos. E a gente teve depoimentos lindos de pais, que disseram, prof, eu sentei com o meu filho para ler. Eu estudei com ele algo que eu nem sabia que eu seria capaz de aprender. Então, os valores, eles estavam sempre aqui, mas a gente, muitas vezes, não alcançava. Porque a gente, às vezes, precisa ter algo mais pontual para entender como é significativo, dentro do nosso processo existencial e evolutivo, de enxergar uns aos outros. Eu sozinha não consigo. Mas se eu me juntar, se eu me unir, a gente vai conseguir. Então, a escola, ela tem que ser uma escola de portas abertas, e a educação realmente tem que se dar em todos os espaços. Somente assim é que nós vamos atingir uma educação qualificada, com crianças que, muito mais do que ler e escrever, são seres pensantes, são seres críticos. A leitura e a escrita é muito importante, mas ela é uma consequência boa dentro do processo. Ela precisa ter um significado, um sentido social. E isso só se atinge quando a criança tiver felicidade em viver esse momento do estudo. E nós conseguimos pensar, né? Porque o nosso diário visual de memórias desse ensino remoto, ele quis pensar momentos que a gente percebeu ali, porque foram muitos planejamentos, mas que a gente percebeu que afetou, né? Que tocou, que sensibilizou a criança, a família, os nossos colegas de trabalho e parceiros, e a gente resolveu, então, elencar nessas 108 páginas um pouco, né, um recorte dessa vivência que foi tão significativa. E como professora, eu só quero dizer que foi um imenso prazer e que nós estamos aqui, sim, para mudar o mundo. Juntos, vamos segurar as nossas mãos e vamos trilhar novos caminhos, se lançar a novos desafios, porque juntos somos mais fortes. E que esse projeto que a gente realizou na nossa escola, e que tantos outros professores com certeza fizeram trabalhos brilhantes, que a gente possa apresentar, não esconder, mas lançar como desafio. Como professora responsável, junto com a Prof. Loure, desse diário visual, gostaríamos de dizer que é um trabalho lindo, que é possível, que é criativo, e que a gente viu a emoção das crianças, porque para eles foi uma surpresa, né? Vê-los em cada página, ver a construção que eles fizeram ao longo desse ano tão desafiador, e que com certeza vai trazer, assim, ó, no registro da memória deles, a felicidade do bom gigante todos nós fomos. E eu agradeço, então, a oportunidade da fala. Eu que agradeço a vocês, meninos. Eu tô louca para ir para Santa Maria. A gente tinha previsão de ter ido no ano passado. Se Deus quiser a vacina, né? Quando for bem tranquilo, com toda a segurança, eu quero que o Muda Mundo seja uma celebração. Faço questão de ir à escola de vocês, né? Para a gente fazer o trabalho juntas, né? Porque vocês já disseminam valores e eu aprendi tanta coisa hoje, estou muito feliz por isso. E levar o teatro também para as crianças, né? Como uma grande celebração, né? Então, estamos só pela vacina, para que a gente possa se cuidar, para que eu possa ler esse livro com essa história mágica e maluca aí, que eu estou muito curiosa, para ver o álbum de vocês, conhecer as crianças e a gente se abraçar, que isso também é bom. Foi um ano desafiador, ainda segue sendo,
mas eu vou confessar para vocês que eu tô louca por um abraço.